A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos a oportunidade de conversar com uma turma, de pessoas que resolveram resgatar o Clube 14 de Junho. Dos ícones, da cidade de Lages, com muita história. Eu até tenho essas pessoas como corajosas, porque realmente é uma missão que não é fácil. O serviço deve estar sendo muito árduo e a gente sabe, com muita dedicação, essas pessoas hoje dispõem do seu tempo para tentar resgatar a história do Clube 14. Nesse primeiro bloco vou conversar com o presidente, o Joel Mon, que está capitaneando esse processo tudo, junto com outras pessoas que no segundo bloco também estarão aqui conosco. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Bom dia, o pessoal da Nova Era TV. Bom dia, boa tarde e boa noite. Passa em vários horários. Ok. Então é uma satisfação, presidente, tê-lo aqui conosco. A gente sabe da dedicação que vocês estão tendo, nesse resgate do clube. Conta um pouquinho, presidente, da história do Clube 14 ao longo dos seus 104 anos aí. O Clube 14, na verdade, ele está com 106, 106 já. Tem até um quadro lá no corredor do clube de 1920, Então, 106 anos, Então é um clube que tinha 1º de junho antes, Depois ele se uniu com o Clube 14. É um clube muito tradicional da cidade, um clube que teve participação efetiva em vários eventos, e bailes, e carnaval, e várias festividades, e casamento, debutante. Era uma tradição, que em Lages, principalmente a questão de carnaval, baile de debutantes. Depois tinha o Miss Brotinho, que era um evento mais social, assim, com caráter filantrópico, Então, isso foi se perdendo com o tempo, com o passar dos anos. O clube teve seu auge, depois de um certo tempo se resolveu fazer uma sede de campo, e com isso foi um passo ousado, e até teve períodos ali que funcionou a sede de campo, tinha pescaria, tinha algumas coisas lá, mas acabou gerando um passivo, passivo trabalhistas e outras coisas que a gente não vamos entrar muito em detalhe, mas só que isso acabou fazendo um desgaste para o clube, Acabou gerando esse desgaste e veio, em decorrência disso, uma série de problemas, Até... E as pessoas foram se afastando. Isso, eu acho que aí com esse problema todo aí, e o clube começou também tendo esse problema financeiro, eu acho que começou a também não oferecer mais muitas coisas ali, para o associado, e com isso acabou diminuindo a questão de contribuintes, A sede de campo me parece que foi um erro estratégico, porque eu me lembro, presidente, eu quando cheguei em Lages, já vão fazer mais ou menos 30 anos, e eu me associei ao Clube 14 na oportunidade, participei ali de alguns eventos, inclusive a localização muito legal, localização central nesse primeiro momento. Hoje a cidade cresceu, evidentemente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, até a questão de estacionamento, essas coisas todas. Mas quando fizeram lá a sede de campo, eu cheguei a frequentar algumas vezes, mas até as piscinas, mas era muito frio lá, tinha alguma coisa assim que, não sei se não era... Claro, era o espaço que tinha no momento, mas assim, eu fui só naquela piscina lá 1 ou 2 vezes, mas era porque assim mas assim, o espaço foi criado suntuoso, era uma coisa bonita, de ser feito, mas assim, a maior participação era na questão das piscinas, naquele primeiro momento que as pessoas queriam ir. Mas de repente, com uma temperatura naquela época até eram definidas, inverno era inverno, verão era verão, então a gente sentia um pouco de dificuldade nessa questão, mas sem dúvida nenhuma o Clube 14 ele tem uma história muito grande. Eu fui ali alguns bailinhos ali no início, carnaval, inclusive também me fiz presente lá. Mas assim, dentro desse período todo, presidente, assim, algumas coisas devem ter
fundamentalmente ocorrido, e assim, o grande momento de decréscimo do clube foi a questão que o associado começou a não participar mais dessa situação. Exatamente, começou a diminuir, né, a contribuição, e a arrecadação foi caindo. Apesar de, nessa questão da sede social lá de campo, eu vejo, claro, tem a questão de que era frio, piscina e tal, mas hoje, né, você vê que tem piscinas aquecidas, que sim. Poderia, né, até seria uma coisa que daqui a pouco poderia ser resolvida, né? Mas a questão básica aí que eu vejo foi essa questão realmente do endividamento. Eu acho que acabou fazendo com que, né, depois o pessoal pode debater melhor aí, mas na minha visão, né, que ocorreu, né, foi isso, e daí acabou desmotivando, né, porque quando você não consegue mais dar sequência naquilo que você pensa, então no planejamento, nos projetos, acaba desacreditando, né, as pessoas, os sócios. Imagino que tenha levado a essa, além de que passou por um período ruim, não só o 14, né, o Serrano, o Caça, eles passaram por um período de baixa de procura por clubes, né? Sim. Porque tem muita associação, tudo quanto é edifício tem salão de festa, tem, né? Então começa deu uma... Hoje parece que está retornando, né? A gente vê aí que tanto o Caça quanto o Serrano e o 14 estamos correndo atrás disso, né, de restabelecer, de voltar a isso, né? Até pelo contato social, né, presidente? As pessoas precisam disso também, né, de interagir com as pessoas, e ao longo do tempo as coisas estão se perdendo, né, principalmente nesse contato físico, né, das pessoas. A máquina, né, passou é bom tecnologicamente, nem se discute, né, mas assim, o contato físico com as pessoas, assim, e o clube, eu penso que ele dá uma outra oportunidade de você interagir, né, no contato com as pessoas, né? Exatamente, você acaba fazendo um ciclo maior, né, de contatos, e isso é bom para todo mundo, né? Nossa, só o fato de sair de casa e interagir é bom, né? Nós temos um grupo ali no Calçadão, inclusive, que o nosso nobre amigo Wilson Isidoro também se faz sempre presente ali, que a gente escuta 90% de mentirada. Mas a gente escuta. A gente sai de casa para escutar, né? Para ouvir, rir. Não, mas de qualquer forma a gente interage, não tenha dúvida nenhuma, principalmente nessa faixa etária que nós estamos hoje em dia. Presidente, mas o que levou vocês a capitanear esse processo depois de mais de uma década, o clube praticamente fechado? A gente, ali no clube, todas as quartas-feiras, né, tem um grupo que se reúne e faz um churrasco. Tem um churrasco que já faz mais de 30 anos que existe, né? Eu entrei nesse churrasco não faz muito tempo, mas aí um grupo, né, acabou se movimentando ali e me fizeram o convite para aceitar a presidência, né? Aí vendo quem era o conjunto de pessoas que estavam ali, que estavam pensando, né, e me convencendo de que aquilo ali era viável, né? A gente disse, não, vamos apostar, vamos tentar, né? Pelo menos vamos ver o que até onde vai, vamos tentar resolver, vamos tentar, e muita coisa se conseguiu ali, né? Bastante, né? Muitas negociações, muitas concessões. Então hoje o clube está funcionando, né? Não está 100%, mas digamos assim, hoje ele é viável, ele já tem... conseguimos alvará de funcionamento de bombeiro, tem negociação com a prefeitura, tem negociação que foi feita com a Receita Federal, né? Teve algumas questões trabalhistas que também foram resolvidas, foram equacionadas, né? Teve umas que tivemos que fazer acerto, outras acabamos até ganhando, né? Por falta de provas e coisa, né? Então é que realmente faltava alguém que gostasse do clube e resolvesse encarar, e então vamos tentar resolver, porque se você tentar resolver junto com pessoas, né, sérias e de boa índole, eu acho que começa a dar credibilidade, né? A partir daí, sem dúvida nenhuma, tudo na nossa vida, né, presidente? Tudo na nossa vida. Porque é importante, né, que quem esteja à frente do processo tenha credibilidade junto à sociedade, né? Agora, o que leva a esse tipo de resgate,
Eu penso na minha cabeça que deve ter tido muitas emoções, muitas namoradas da época, coisas assim. Me lembrava da época, né? Mas isso tudo vai levando nesse momento uma questão emocional, né? Afetiva pelo clube, afetiva, né? é claro. Então isso aí foi verdade. E tempo, né? E tempo, porque precisa, dispõe muito tempo, né? O clube faz parte, né? Tradicional, é um patrimônio, apesar de ser uma entidade, né, associativa, que não é pública, mas não deixa de ser um patrimônio do município. Hoje ele tem uma diretoria já toda constituída com todos os seus cargos? Ou é uma diretoria provisória? Como é que funciona uma isso? diretoria, é um grupo que ficou para tampão, né? Como o próprio Isidoro comentou lá ontem no café que foi feito com a imprensa. Ontem teve um café com toda a imprensa. Então foi um grupo tipo de transição, né? Então agora em maio aí vai ter uma eleição, aí vai estar uma chapa 100% constituída com todos os membros, né? Ali foi feito o necessário para poder, né? Sim, para poder dar uma legitimidade, porque teve a renúncia do antigo presidente, né? Sim. E com o antigo presidente criou-se um grupo, uma chapa, para que passasse esse período de transição e daí para frente, né? A partir de maio em diante, a ideia é realmente fazer essa coisa andar de forma... Todas as precauções jurídicas foram tomadas para que realmente... exatamente, né, isso foi o grande... para ter os futuros encaminhamentos, né? O grande sonho da atual gestão, evidentemente que em maio vai ser constituída uma diretoria com um período de, não sei se é 2 anos, quantos anos são de mandato, enfim, mas é fazer o clube ele funcionar. Ele tinha uma situação muito forte, o clube, né? Ele tinha aquela piscina, né? Eu não sei qual é o estado que ela está hoje. O ginásio, parece-me que a marca, né? Tem uma parceria com a marca Esporte, que já vai ter lá escolinhas de futebol de salão, enfim, né? Eles estão recuperando o ginásio? Estão recuperando o ginásio. E o ginásio, além de eles utilizarem e explorarem, né, o ginásio, vai ter horários e espaço para o associado. Se ele quiser usar, se ele quiser, né, vai estar disponível, claro, vai ter que entrar numa agenda ali direitinho. E, né, o objetivo é recuperar e ajudar, chamar o associado para que use. Mas terceirizando os espaços, por exemplo, porque eu acho que nesse primeiro momento... Não, mas o contrato e os acordos feitos ali... sim, é claro, né? O associado tem o seu direito, né? Mas assim, os espaços que existiam, como aquele salão maravilhoso, né? Isso possivelmente deve acontecer da mesma forma, né? Mesma forma. Alguém... Porque esse é um dos espaços que... a gente sabe que dá uma rentabilidade boa para os clubes, né? O Clube Cacitiro recebe um percentual, eventos, né? O Centro Serra também, o Serrano de igual forma também. Eu acho que isso dá, a partir daí começa a dar uma rentabilidade boa, né? Nesse primeiro momento são feitas algumas concessões, Perfeito. Tipo troca de... Perfeito. Né? Não parcerias, né? Parcerias, exatamente, para poder reconstruir o que está lá, né? Como o ginásio, como o salão de mármore, né? E a sauna e piscina. Então a ideia é ter parceiros que venham lá e invistam, né? Isso tendo um período de uso para compensar exatamente. isso aí. Dali para frente, né? Depois que passar esse período, é claro que daí o clube vai... O corpo de associados hoje consta com quantas pessoas hoje que ainda contribuem nesse sentido? Começou com... uns falam que era 7, outros falam que era 12, outros falam que era 14, quando nós entramos lá, né, que contribuiu. Sim. E hoje tem 40 associados pagantes, né? Então a gente quer aumentar esse número. Então é exatamente por isso que fizemos essa promoção, um café, imprensa, né, para divulgar que está disponível, que pode usar a churrasqueira, a cobertura, que pode usar ali onde era o salão de baile para fazer algum evento, que pode usar a própria sauna lá embaixo, não a sauna, mas o espaço da sauna lá que também tem churrasqueira. Então a ideia é realmente fazer com que o associado volte a utilizar, a frequentar. No segundo momento aí a gente quer restabelecer a sauna, até a própria piscina, daqui a pouco pode ter
alguém interessado em, aproveitando o espaço, alguém interessado em utilizar e locar alguma academia, alguma coisa, né? Exatamente, tem tanto como é que espaço aí. Esse tempo eu estava numa academia, a gente tratou como surgiu a academia em Lages. Daí alguém disse assim para mim, ainda bem, porque surgia muita farmácia, né? Mas está surgindo mais academia. A nossa cidade tem essa característica, né? Posto de gasolina, ótica, farmácia, uma coisa grande. E academias também, né? Academia agora então melhor, né? Academias melhor. E grandes marcas têm vindo para Lages, né? Então tem potencial, tem, né? Tem potencial. Não, e você vê, hoje você... Numa dessa, num convênio com uma academia dessa aí de grande porte, de repente a reestruturação toda. Você anda aí na cidade, você vê o pessoal correndo, você vê, não só na academia, né? Tem grupos de corrida, tem grupo de... Vai ali no estádio à noite, toda noite tem gente... Tem tido grandes eventos aí de corridas de rua, todas as pessoas estão se movimentando para isso, estão se preocupando um pouquinho mais de saúde. A minha preocupação é quem tem farmácia, né? As pessoas começam a ter muita saúde. Mas daí eles começam a comprar, como é que é? Começa a comprar energético e vitamina e o protein, essas coisas lá. Eu, quando fiquei na superintendência da Fundação do Esporte de Lages, durante 7 anos na administração do prefeito Renatinho, e tive a oportunidade naquele momento de trazer essas academias de rua para Lages. Sim. Sabe, fui em Maringá ver o projeto, enfim, e a orientação que se tinha lá é que as academias preferencialmente fossem colocadas ao lado dos postos de saúde, porque 80% de quem vai consultar é falta de atividade física. Daí o médico disse, não, o teu problema não é aqui, o teu problema é ali, vai ali para a academia que resolve, não é remédio que vai resolver. E isso diminuiu durante o período da administração do Renatinho em mais de 20% em consulta médica e distribuição de medicação. Então por isso que essas coisas são... A questão até do depressão e ansiedade, exatamente, né? Que acaba remetendo a outras coisas. Não tenha dúvida nenhuma. Daí você vai somatizando algum tipo de doença. Pronto. Eu sou, por exemplo, um cara, se passar na farmácia e tiver promoção, não sei de que, eu estou comprando. Presidente, obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente no segundo bloco vai conversar... O pessoal da área mais técnica aqui. Com o João e com o Wilson Isidoro aí a respeito das questões financeiras, dos encaminhamentos que está sendo feito para equacionar alguns problemas do clube. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço. Gente, nós conversamos aqui no primeiro bloco com o presidente do Clube 14 e vamos, na segunda parte do programa, vamos especificar mais as questões financeiras, como é que está sendo equacionado, enfim. Vamos ter aqui conosco o Wilson Isidoro e o João, tá? E retornamos em seguida. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido. Meu carro tá com nheque-nheque. E agora? Aqui no Irmãos Neto, a gente sobe no elevador e olha tudo nos detalhes. Nada de achismo, scanner automotivo para diagnóstico preciso. Oficina limpa, organizada e serviço profissional. Se o carro começou a reclamar, traz para o Irmãos Neto antes que o prejuízo aumente. Bom, gente, estamos retornando aqui para a segunda parte do nosso programa do Nova Era News. Hoje estamos invocando, né, uma situação que é uma história na cidade de Lages, né, como o presidente colocou no bloco anterior, de 106 anos de vida, e
como eu coloquei também, são pessoas que abdicaram do seu tempo para resgatar um pouco da história do Clube 14. Na primeira parte nós fomos muito mais tranquilos com o presidente, contando da sua história, e agora nós estamos juntos, né, nas questões financeiras com o diretor financeiro, o João Gomes, e com nosso amigo Wilson Isidoro, também que capitaneia esse processo. Wilson tem uma história também muito grande na cidade de Lages, né, como contador, enfim, sabe muito dos meios, das questões de contabilidade. Vamos ver como é que está sendo esse encaminhamento para equacionar esses problemas. Tudo bem? Como é que está, João? Tranquilo. Tudo tranquilo? Tranquilo. E Wilson, tudo bem? Muito bem. Muito bem. Tá com saudade dos teus amigos da praça, não? Hoje não. Hoje não. Hoje vai chover. Não. Ô, Wilson, 80% de mentira, né? Mas a gente pegando 20% de história boa. Os outros 20% é história. É história. João, como é que você teve coragem de entrar aparentemente nesse primeiro momento difícil? Não digo bucha porque tem muitas coisas boas, né? Sim. A questão de nós ter entrado lá foi apenas a gente ouviu na praça, né? Acho que lá no calçadão, como você falou, um comentário que o Clube 14 estava indo a leilão, ia ser leiloado, e a gente escutou aquilo ali, uma coisa muito marcante, muito pesado para mim, principalmente, porque o Clube 14, eu estou há bastante tempo lá, diria assim que meus filhos aprenderam a nadar no Clube 14, aprenderam o esporte, jogar basquete, jogar vôlei, e a minha filha, eu tenho uma filha só, ela teve bastante participação lá, fez debut, fez bastante atividade. Tem uma história emocional muito grande. Muito grande. E aí quando eu ouvi essa história, o 14 está indo a leilão. Aí numa das jantas nossas aí que a gente tem aí durante o período, aí eu resolvi puxar o assunto, né? Vocês viram que saiu uma notícia aí que o Clube 14 está indo a leilão e tal, e se nós montar de repente fazer um levantamento como que é essa situação, de repente eu acho que não é justo isso aí, né? O melhor ponto que tem na cidade, bem no centro de Lages, é o clube que está localizado no Clube 14. Um prédio pujante de 9 andares, dizer que está indo a leilão, ou se não ir a leilão, se alguém não assumir, vai até, de repente, deteriorar, eu acho que não é justo. O que já estava acontecendo. Que já estava acontecendo. E aí esses amigos também me ouviram e aceitaram o propósito de nós investigar. Aí fomos atrás, ver o que era o endividamento, o que era o risco que tinha, e percebemos que não era assim coisa tão grave, que era possível de resolver, devido à estrutura que tem o clube. O clube é só trabalhar ele é viável, como está sendo já. E aí fomos em frente, conversamos com o Wilson, conversamos com, na época o Pocai estava junto, tinha acho que uma meia dúzia de amigos lá, e fomos trocando ideia e vamos em frente. Como você comentou, o próprio Wilson é bem inteirado de parte de leis e de procedimentos. Ele foi um do que encorajou bastante e levou à frente também esse detalhe. A gente acompanhou o início do processo, até porque o Wilson, pela relação que nós temos lá quase que diariamente lá no centro da cidade, a gente via, Wilson, que você sempre estava atrás de outras pessoas virem junto, né? O que te levou, Wilson, assim, a participar de um processo desse? Essa questão emocional, ou você sabendo que realmente o clube, como um ícone da cidade, tem uma história que não pode ser jogada assim, simplesmente se deteriorar, né? Essa história que o João contou foi o que sensibilizou a gente também, né? Porque a gente olhando o passado, por exemplo, a minha formatura, na época foi feito dentro. Ontem, inclusive, eu até não lembrava mais, mas ontem um colega meu de Curitibanos passou mensagem dizendo que nos anos 2000
a posse minha como presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina foi feita no Clube 14, quer dizer, até isso eu não tinha lembrado, mas foi feito ali. Então, vários eventos feitos ali. Então, isso cativou essa informação do João, cativou a turma, cativou o grupo, e a gente, do lado deles, disse, vamos enfrentar a pedreira, porque a gente, são coisas que não é doença, são fáceis de resolver. Claro, é complicado, mas tem solução, tem solução. Então foi onde que nós, analisando aí a situação, principalmente financeira, né, estável, societária, então a gente fez aí um planejamento, e começamos a trabalhar nesse período, nesse planejamento, com calma, né, sem pressa, fazer uma coisa com o pé no chão, para ter realmente uma solução concreta, uma solução que não há maneira, por exemplo, de alterar ou deteriorar ou derrubar o clube, né? Então a gente fez um levantamento fisicamente do prédio, que realmente aquilo que foi colocado já, ele estava se deteriorando, né? Parte deteriorando. E com isso a gente criou a coragem, vamos em frente. Então montamos esse grupo também montado, está bem estruturado, e a gente começou a fazer essas negociações, né? Primeiro fomos ver os débitos, né? as dívidas que tinha, fizemos um levantamento e começamos a fazer as negociações. Bom, como é que você vai negociar a dívida? Bom, teria que primeiro fazer uma chamada de capital. Bom, quem é o sócio? A princípio o clube é dos sócios, né? Do sócio proprietário. E o número de sócios é pequeno, não tem condições. Então o primeiro trabalho que a gente fez foi começar um levantamento e trazer os sócios para dentro. Mas para isso, para trazer os sócios para dentro, você precisa mostrar alguma coisa. Sim. Então se você não mostrar... Já começa pela constituição da diretoria, que são pessoas de credibilidade. Exatamente. Né? Então se você não mostrar alguma coisa, não der um benefício ao sócio, ele não vem, né? Sim. Por que ele saiu? Ele saiu porque não foi oferecido mais essas oportunidades dele dentro da sociedade, né? Então a gente começou a olhar e começamos a trabalhar essa questão, né? Fazer negociações de dívida com parcerias, né? Essas concessões que a gente fez, por exemplo, fez com o elevador, foi colocado já um elevador novo, porque aquele que estava lá não tinha mais condições. Que ele dava medo. Ele estava, aquilo lá era um perigo. O próprio bombeiro tinha interditado. Aí foi colocado um elevador novo, com isso foi feito aí a concessão com uma empresa. Já começou a primeira parceria, né? Exatamente, foi a primeira. Lá, né? Essa empresa está se instalada ali dentro, então nós temos um período aí que essa empresa fica lá em função dessa concessão. Mais uma que foi feita aí com a parte de esporte agora com a Marca Esporte, que é a parte do ginásio, que também estava todo deteriorado, né? Então eles já estão trabalhando na reforma. Nós temos aí uma outra concessão aí que está em andamento já está praticamente quase concretado, que é o salão de festas ali, né? Então nós vai ter mais essa parte ali que também vai entrar. Ali deve ter bastante interesse, né? Até pela falta de espaço hoje em dia. Mas na verdade foi pouco interesse societário, mais aonde nós tivemos que fazer em função de dívida. Então o clube tem dívida com Receita Federal, com Prefeitura, Trabalhista. Então a prefeitura, por exemplo, IPTU fazia anos que estava aí, já estava indo já tinha a matrícula, a prefeitura já estava entrando na matrícula também do prédio, e aí a gente conseguiu fazer essa concessão, que ainda não está formalizado definitivamente, mas está bem encaminhado. Provavelmente aí dentro de poucos dias aí vai ser oficializado, aí a gente vai ter condições de colocar para a sociedade a forma que foi feita a utilização disso e a reforma disso. E cada espaço desse, os que se habilitam, evidentemente tem um contrato, né? Eles são responsáveis pela reforma dos espaços? Exatamente. Eles fazem a reforma. Não vai mudar um pouco a característica do clube? Não. Esse é um cuidado que a gente tem. Certo. Apenas a reforma, a pintura, o que apodreceu, fazer a substituição, iluminação.
Então tem um custo alto para isso aí, né? Então um bom tempo vai ser utilizado. Mas a estrutura física pouco não, a estrutura física não mexe, né? A estrutura física ela permanece como está. Então são essas maneiras, então essas dívidas que a gente está equalizando. Então hoje, por exemplo, o clube já tem a certidão negativa da Receita Federal, coisa que não tinha. Então o que nós temos aí uma outra dívida com terceiro, é uma dívida antiga, né? bem antiga. E também a gente já tentou fazer a negociação, vamos ver, isso ainda está em andamento, essa questão tempo, aí. Né? Então são coisas que vai ter um bom período, um tempo para frente. Mas o que nós queremos mais agora? Nós necessitamos que os sócios voltem, que os sócios retornem para o clube. Mas da forma que vocês estão encaminhando, Wilson, a gente não tem dúvida nenhuma que muitas pessoas vão estar... Agora temos que estar opostos quando já está pronto. Exato. Né? Isso porque nesse primeiro momento é que era importante. As decisões quem vão tomar não é a diretoria, as decisões do clube, o andamento do clube, vai ser o sócio. O sócio que tem o direito de opinar sobre modificação do clube e tal. A princípio nós estamos trabalhando para equalizar aonde a gente quer trazer os sócios para dentro. Por quê? Tem sócio que faleceu, tem sócio que abandonou, então nós não sabemos ainda quem são esses sócios. Nós queremos chegar num ponto, ainda este ano, aonde nós vamos chegar assim, os sócios do Clube 14 são esses aqui. A partir dali, os demais vai ser excluído. Então nós estamos fazendo chamada agora, várias chamadas, para que os sócios retornem, venham ver a sua situação. Se não querem mais ser sócio, façam a desistência. A questão dos beneméritos, como é que fica? Os que já são constituídos daí? Eles são sócios também, então também estão sendo chamados. Ser regularizados, né? Estão sendo chamados para regularizar. Para regularizar. Esse é o nosso. Nós já estamos aí na terceira chamada pública, vamos fazer mais chamada pública e nós queremos dar toda a oportunidade para o sócio voltar. Para amanhã ou depois ele diz, vocês fizeram uma negociação e eu estou fora. Então, ele teve a oportunidade no passado de retornar, chegar lá e dizer, eu quero continuar sendo sócio, ou não quero, se eu não quero assino a desistência. Nós já temos a documentação para isso. Agora, a Assembleia, esses sócios que estiverem habilitados, esses aí numa Assembleia vão tomar a decisão de cancelar os demais sócios. Aí o clube vai ser desses sócios que estão habilitados. E são esses que vão tomar as decisões futuras. Então esse é o encaminhamento que nós temos aí pelo período para frente. Futuro. João, a dívida do clube era de quanto nesse início que vocês pegaram aí? Quando nós a grosso modo aí. A grosso modo assim, mais ou menos, dava em torno de uns 3 milhões e meio, mais ou menos. E então, é isso que o Wilson falou, a gente está fazendo a chamada, buscando os sócios para que eles participem. Aí você falou nos sócios remidos, né? Esses eles são sócios igual. São sócios, eles têm direito, mas também eles têm deveres também. Eles têm que estar conscientes disso, porque o clube está vivo, né? O clube está vivo e ele tem despesas. Então, tudo isso aí que a gente está fazendo as chamadas para conversar com cada um e explicar a razão, e nós queremos que eles voltem. Como falou o Wilson, nós queremos um número mínimo de 100 sócios. Numa chamada de capital, esses sócios, eles entram, eles têm que contribuir daí, na chamada de capital, não com a mensalidade. Normalmente é assim, né? Sim, é assim, mas eles se fizer uma chamada de capital, eles também participam, têm que participar. Eles são sócios, participam sim. Então, eu sei como o Wilson explicou, durante as assembleias vai se ajustando isso. Vai se ajustando e o sócio mesmo vai escolher o que vai optar. Nesse primeiro momento, claro, são 9 andares, né, que tem o clube. O que tem de ocupação hoje no primeiro momento, que inclusive já diminui um pouco essa dívida que vocês têm, porque a estrutura física do clube já fica a ter uma outra cara, né? Sim. Tem essa dos elevadores, tem a do ginásio, que é da marca, e o que tem mais? E tem uma sala de comércio embaixo que também é alocada. Sim, tem ali. Só que essa sala, ela está indo para aquela dívida mais alta.
o inquilino deposita no fórum Vai para judicial. e vai para o judicial. Nós não conseguimos ter acesso a esse valor do aluguel. Esse é um problema. Se nós tivéssemos acesso a esse valor do aluguel, a gente teria condições melhores de administrar esse custo hoje. Isso rola em segredo de justiça, daí? Isso, exatamente. São, inclusive, a penhora, né? A penhora na matrícula do clube, a penhora sobre essa dívida aí. E, em função dessas dívidas, os valores não chegam no clube. Esse aluguel dessa sala que está ali. Né? Para manter a estrutura física do prédio, da edificação, quem é que toca isso? Tem funcionários? Como é que está funcionando isso? Quem é que... Tem um funcionário. Um funcionário que é o famoso baixinho. O famoso baixinho, o Alcides. O Alcides, ele é o único remanescente dos funcionários antigos. Certo. Então ele sabe tudo do clube, sabe as chaves, sabe as portas, como abre, ele está por dentro de tudo. Então a gente deixou ele, porque ele é muito útil para o clube. Então, só que essa parte aí a gente deixou, está tudo em dia, sabe? Fundo de garantia dele, salário dele. A partir de quando vocês assumiram, né? Não, dali para trás trouxemos tudo para regularizar. Já zeraram a situação com ele. E depois tem a secretária que nós tivemos de contratar, também está rigorosamente certo. E ela são os únicos dois que são remunerados pela administração. São únicos dois. Mas me diz... E a secretaria ela funciona das 2 até as 6. Lá no clube. Lá no clube. Então, os sócios que tiver a oportunidade, que quiser, nesse horário, comparecer na secretaria ali para ver a sua situação, é o chamamento que a gente está fazendo. E os arquivos estavam todos intactos? Como é que está assim? Porque assim é um resgate. Vai se buscando. É complicado para ir buscar. Ficou quanto tempo daquela forma ali, sem praticamente nada, assim, porque tinha aquela turma que sempre jogava futebol de salão ali, a sauna já parou faz um bom tempo, né? E assim, quanto tempo ele, assim, mais de uma década, né? Ou não? Faz mais. Uns 15 anos, mais ou menos. Acho que então era só o pessoal do futebol de salão que jogava uma bolinha lá. E mesmo assim, o próprio ginásio lá, eu não sei como é que ele jogava futebol lá, porque o piso estava todo... Era um perigo aquele lá, né? Agora não, agora vai ficar numa situação boa, para o associado ali que quiser. Também nessa parceria foi feita a reforma com a empresa que está estabelecida ali, que é do elevador, do salãozinho de festa da cobertura. E hoje já está dando oportunidade de fazer algumas atividades lá no salão da cobertura. Então já foi feita uma reforma e ele já está apto a fazer esse tipo de eventozinho pequeno, porque o espaço lá também é pequeno, né? Aí para 30 pessoas tem condições de fazer uma jantinha, um coquetel, então há condições. Lá foi feito, inclusive, ontem o café com a imprensa. Com o pessoal da imprensa. Tem muitos credores com o clube, não? Não, são poucos. São poucos. Hoje nós temos a Receita Federal, que é o parcelamento que a gente fez lá. É de onde vem essa dívida de 3 milhões e pouco? Não, uma delas. Temos uma dívida grande com a prefeitura, certo. Que a gente também está atualizando, que é o IPTU do prédio, né? E a outra é com um terceiro. Então, a princípio, hoje nós temos três dívidas para ser. As demais... Dois órgãos que são oficiais, exatamente. Que a prefeitura e a as demais, as pequenas, a gente equalizou tudo. As pequenas a gente sarou, como diz o ditado, né? A própria Receita Federal também foi feita uma negociação muito boa e um parcelamento a longo prazo que a gente está cumprindo esse parcelamento. A prefeitura está em andamento aí, essa negociação, e o terceiro também, esse terceiro que é de fora, um particular, que também foi se tentado negociar, até hoje não conseguimos fazer a negociação ainda mas uma hora de certo vai surgir, né? Nem que a gente, alguma coisa a gente pode tem que oferecer, tem que pagar, né? Tem que acertar. Sim, se existe dívida tem que ser. Nosso objetivo... E vocês estão querendo ir para a negociação, né? Sim. Tem que ser, não vai haver outra alternativa. O cara já ficou
Quantos anos sem receber, se for o caso, e agora tem que tentar negociar, tem exatamente, que entender dessa forma. dentro de uma possibilidade de pagamento. E dentro daquilo que hoje vocês dispõem, né? Fora da possibilidade de pagamento, nós não vamos fazer a negociação. É loucura, a negociação, né? Nossa é dentro da nossa possibilidade de pagamento. Claro, vocês sabem quanto que vocês vão arrecadar e quanto que vocês podem disponibilizar. Mas assim, a iniciativa dessas parcerias, nesse primeiro momento, como o presidente colocou na primeira parte do programa, ela é de fundamental importância, né? E a gente sabe, Wilson e o João, que o clube, a história dele é muito grande, o espaço físico é muito bom no centro da cidade. Evidentemente que tem as questões de estacionamento, mas assim, naquele período que normalmente é utilizado, já é um período que você pode, né, estacionar em tudo quanto é lugar ali no centro. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso, a tendência, né, depois do start que vocês têm dado, reuniram ontem, né, alguns segmentos da imprensa, pela história que tem o Clube 14 em Lages, isso vai reavivar e emocionalmente vai atingir muitas pessoas. Ninguém vive só de emoção, evidente, né? Mas vai ser uma motivação a mais, porque a história é muito forte, né? A gente sabe da dedicação de vocês, assim, dentro do planejamento que vocês têm, a partir de maio vai ser viabilizado, ou quem quiser entrar no processo, vai ser feita uma diretoria definitiva, seria isso? Exatamente, nós já estamos elaborando o edital, o prazo estatutário é agora no período de maio, então em maio nós vamos já fazer a publicação do edital, convocando aí a sociedade, os sócios, né, para que se formalize uma chapa e se quiserem participar. Do contrário, a gente já conversou, se não surgir nenhuma chapa, nós vamos formalizar a nossa chapa, mas seria interessante que surgisse mais pessoas que viessem participar junto, porque nós não queremos ser particular, nós queremos que a sociedade participe. Não sei, pelo que a gente conhece das pessoas ao longo do tempo, tem muita gente que já gosta de comer o prato pronto, né? Não gosto de ir para o embate, assim, vocês têm demonstrado, não tem dúvida nenhuma. Primeiro, eu acho que quase ninguém acreditava nesse resgate. Pouca gente, né? A partir de vocês, sim. Ninguém é muito superficial, mas assim, a partir de vocês, pessoas que têm nome na cidade, né, têm credibilidade, isso começa a dar uma outra estrutura, começa a dar uma outra dimensão por toda a história que tem, né? Vocês como pessoa física, o clube como sociedade, enfim, porque a coragem de entrar num processo desse a gente vê, né, ao longo da vida, foi nos mostrando isso, que as pessoas gostam muito de ir quando as coisas já estão prontas, né? Então, assim, é muito legal isso que vocês fazem, sem dúvida nenhuma, é digno de ser ressaltado e homenageado até pelas pessoas que têm um pouco de entendimento do que é viver em sociedade. Eu parabenizo aí o presidente, o João como diretor financeiro, o Wilson na história toda dele, nas questões contábeis aí, que realmente é uma pessoa de muito crédito, né? Então isso a gente vê e torce muito que isso dê certo. Qual é assim a expectativa, João, e a visão que você tem que isso pode impactar na sociedade lagiana? O que você acha que pode acontecer? Assim, você tem uma dimensão de tempo, em quanto tempo, coisa assim nesse sentido? Não? Assim, nós consideramos que ela é lenta, não dá para acelerar, até porque não tem recurso financeiro. Mas aos poucos, da forma que foi planejado, ela está acontecendo e vai acontecer. Eu te diria o seguinte, o clube funcionar como um clube 100%, isso não vai acontecer. Mas ele vai acontecer mais assim na forma de parcerias, como o Wilson falou, de locar os espaços para ele ter sobrevivência. E o principal que o pessoal usa, isso vai ter, que é o ginásio, sauna, o salão de festa, a parte principal possivelmente uma academia, isso com certeza vai sair, mas aquela outra parte de bailes, isso já descartadamente não vai poder acontecer mais.
Mas a nossa esperança é gigante. Não vai promovida pelo clube, né? Mas quem se associar ao salão, de repente, pode oportunizar, né? Eu diria assim, até o período que ficar na concessão, né? Certo. Porque essa outra empresa que vai tocar o salão, ela poderá fazer. Só que daí não é parte do associado. Daí, exatamente. Né? Mas para essa empresa que ele vai estar com alvarás, com essas coisas, tudo de bombeiro, essas coisas, tudo vai estar tudo habilitado para isso. Tudo. É fundamental, né? Isso é fundamental. Até para consolidar a própria diretoria e o próprio clube. Tanto que a primeira preocupação nossa foi viabilizar o alvará de funcionamento do prédio. Então, a partir desse instante, cada empresa, cada locador ali vai se adequar às normas. Dentro das normas do bombeiro. Wilson, o que você espera para o clube daqui a 5 anos? Qual é a tua visão daqui a 5 anos? Mais ou menos é isso que o João falou. Vai ser a princípio, se equalizar todas essas dívidas nesse período aí de 5, talvez até antes de 5 anos, essa utilização desses espaços. Então tem vários espaços dentro, nós temos mais salas, mais andares. São 9 andares, não é pouca coisa. Né? Que poderão ser disponibilizados para os sócios, para os familiares dos sócios. Então existe possibilidade aí de fazer alguma coisa ali. Só que esses espaços ali a gente quer deixar para esses que são sócios tomarem a decisão. O que vamos fazer no terceiro andar? No terceiro andar vamos fazer um bicicletório. Sei lá. É isso que eu ia perguntar. Então, dentro das diretrizes, o que está previsto para essas salas? Assim, se o cara quiser montar um escritório de advocacia num dos andares, é possível? É possível. Hoje é possível. Sim. A gente até, porque tem vários andares. Pô, são 9, né? Sim, e são salas grandes, são salas boas no centro da cidade, né? Então, o prédio em si, além do patrimônio... Ele pode ser comercial. Pode ser comercial. Tanto que essa empresa, por exemplo, que está estabelecida lá, ela é uma empresa comercial. Mas daí foi uma parceria que convida exatamente para o... Eu falo na advocacia porque, de repente, dentro do processo todo, precisa ter algumas coisas jurídicas que também podem ser feitas. Exatamente. De repente, né? É isso que a gente tem calma. Tem calma porque não adianta, por exemplo, nós lá alugar, por exemplo, 2, 3 andares. Nós alugar 2, 3 andares, o dinheiro não vai cair no clube. Exatamente. Então essa é uma preocupação nossa, é uma ajuda. Então o que nós estamos fazendo? Estamos equalizando dívidas com tempo, com espaço, com o uso das instalações. A partir dali, sim. A partir da hora que termina todo esse prazo aí vamos utilizar para o próprio clube. Hoje, como o João bem comentou, tem vários espaços que o sócio já pode usar. Sim. Então já tem oportunidade de usar. Dentro dessa parceria que foi firmada com a marca, por exemplo, é claro que a marca vai se utilizar do espaço para dentro do projeto deles. Os meninos lá, ou algo nesse sentido, vão pagar, né? Isso deve ser... A marca deve ter esse encaminhamento. E está previsto, né, nesse acerto que quem for associado do clube vai ter o direito também de utilizar sem pagamento daí para a marca? Tem horários determinados no contrato, no acordo. Para fazer parte da escolinha, não. Daí não. Daí fazer parte da escolinha, a marca é ela que vai administrar. Porque ela vai investir ali, né? Ela está investindo. Com certeza. Ela está investindo um volume bom ali dentro nessa reforma, né? Certo. E então ela precisa um bom tempo para a recuperação desses valores, né? Claro. Senão não vai funcionar. Não tenho dúvida nenhuma. Mas nesse contrato foi reservado umas datas para o sócio. O sócio. Porque senão aqueles dois lá vão incomodar vocês pra caramba, né? E jogavam, né? Toda terça, toda quarta, coisa assim, quarta-feira. João, qual é a mensagem que tu deixa aí para as pessoas no futuro, os antigos sócios e para associar os novos sócios aí? Não, eu diria com toda certeza que o que nós precisamos é de apoio. Apoio do sócio que foi sócio, deixou de ser. Nós queremos eles de volta e venham nos procurar, né? As chamadas estão sendo feitas. Nós queremos ver eles dentro do clube motivado igual nós estamos. Precisamos que eles venham, porque nós precisamos de força viva dentro do clube. Se todos puxarem para o mesmo lado, a coisa vai andar. Tende a dar certo, viu? Deixa a tua mensagem final aí. É isso que o João colocou. Nós queremos fazer o clube funcionar.
E não é nós 3, 4, 5, 6 pessoas que vão conseguir fazer isso aí, é o grupo. E o grupo o que é? O grupo de sócios. Então por isso que nós estamos querendo resgatar. Se voltasse todos os sócios, 1.000, 2.000 sócios para nós, seria excelente. Seria excelente porque nós teríamos facilidade. Então esse é o maior trabalho que nós estamos tendo hoje, é o chamamento, trazer o sócio para dentro. E é isso que a gente quer. Antes de encerrar, tem alguma projeção de mensalidade se o novo sócio querer assumir, se associar hoje? Qual é a mensalidade que seria para o sócio? Não. Nós estamos mantendo a mensalidade dos sócios que já velha, sim. O valor é R$100 R$100 hoje. Certo. Agora lá na frente, os sócios vão tomar uma decisão. Mas se não vão precisa aumentar... pagamento de joia ou nada, só a mensalidade. Não, nós só estamos resgatando um período que a gente começou a cobrar num período, por exemplo, 2025 para frente. Sim, então daí Depois seria... nós vamos fazer uma assembleia, né, e vamos acertar essa questão do passado. Porque os sócios, a assembleia que tem que determinar o que vão fazer com os sócios do passado. Então por enquanto a gente está fazendo um recebimento, vou dizer assim, provisório de mensalidade. E o valor é irrisório, justamente para nós poder trazer o sócio para dentro, né? O sócio que é remido tem um diferencial. Esse diferencial já vinha antes também, ele paga, se não me engano, 60% do valor. Já vinha, nós também não mexemos no valor, mantivemos o valor justamente porque não é nós que vamos determinar o valor da mensalidade. Se nós aumentarmos o valor, a dificuldade para nós trazer o sócio para dentro é maior do que hoje. Na realidade o que acontece é que sem revanchismo nenhum tem que haver algumas concessões para as pessoas retornarem, né? Se começar a dizer, não, mas eu já paguei isso, porque quanto não... Né? Tem que ter, tem assim o processo. Tem que ser maneiro. Gente, hoje nós conversamos aqui com o presidente, o Joel Mon, né? Pessoa muito conhecida na cidade, com o diretor financeiro João Gomes, com o Wilson Isidori, que por si só o nome dele já explica muita coisa nessa cidade de Lages. Eu entendo como são os guerreiros, né? Porque se resgatar um clube que aparentemente para muitas pessoas na cidade de Lages achava que já tinha acabado, muito pelo contrário, né? São pessoas que estão botando a cara para bater exatamente pelos seus históricos de vida na sociedade lagiana. A gente agradece a todos vocês que estão assistindo e se quiserem, né, procure o Clube 14, vão se associar, vamos fazer essa história crescer de uma forma muito forte, porque só nós temos a ganhar, né? O encontro em sociedade é fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde a gente sai de casa para matar um leão, né? A gente precisa ter, sem dúvida nenhuma, esse encontro social. Um grande abraço a todos, agradeço a vocês a presença aqui e sempre que quiserem, né, presidente, nós estamos à sua disposição para nós conversarmos aí, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, enfim, o espaço aqui do Nova Era News está sempre aberto para todos vocês. Obrigado. Obrigado a você também. Um abraço para vocês todos. Um grande abraço. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido.
São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois. Novo milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.